Queridos, a paz do Senhor. Amém. Sem mais delongas, construção exemplar. Evangelho segundo João, capítulo 3. Oh, glória. A partir do verso 16. Evangelho segundo João, capítulo 3. A partir do verso 16. Quem localizou, diga amém. Amém. Está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar-se o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz, a fim que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. A igreja militante diga amém. Amém. Os que podem tomar assento. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Querido, ser sucinto dessa oportunidade Aleluia. que Deus tem nos proporcionado. Louva a Deus pela vida do pastor William, nosso amigo, em nome do Senhor Jesus, pela confiabilidade. Louva a Deus pela vida dos pastores que se encontram aqui na minha retaguarda. Já tem me explanado, já tem louvado, e Deus tem falado de uma forma tremenda, de uma forma gloriosa em nosso coração. E eu estou convencido que nós estamos vivendo na plenitude dos tempos. Aleluia. E o Senhor, por incrível que pareça, está despertando a tua igreja para que assim possa liberar as últimas mensagens. Portanto, amados queridos irmãos, esta oportunidade é única e o Senhor Deus tem nos proporcionado. E cada um de nós somos predestinados pelo Espírito Santo para ser o portador das revelações, para que possamos declarar não aquilo que o homem quer ouvir, mas aquilo que o homem precisa ouvir. E o que prevalece é a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Quem pode dizer amém? Amém. Meus amados queridos irmãos, lembramos que quando Deus criou o homem no estado de perfeição, se bem que Deus adotou o homem de livre arbítrio, o homem vivia a dispensação da inocência, a ausência do pecado. Só que o homem quebrou o vínculo, relacionamento para com Deus, porque ele abusou da liberdade. E portanto o homem agora, na verdade, ele passa a viver o momento da dispensação da consciência, porque o pecado descaracterizou a moral do homem. Então nós sabemos que quando o homem aqui, o certo, na verdade, ele deixou ser influenciado pelo pecado, ele perdeu aquela intimidade, aquela sensibilidade que ele tinha para com Deus. Quando o pecado, na verdade, entrou no mundo, o homem agora, na verdade, ele sentiu a ausência de Deus na sua vida. E a Bíblia deixa bem claro que, por causa da queda, o pecado, na verdade, tornou-se todo o gênero humano. E nós reconhecemos que, por mais que o pecado procurou denegrir o caráter da vida do homem, Deus ainda tinha um propósito. Deus ainda queria restaurar.
Deus queria voltar a ter um relacionamento para com o homem. E é bem verdade, amado queridos, que nós sabemos que ninguém pega Deus de surpresa. E se bem que depois que entrou, na verdade, o pecado no mundo, e o homem viu que não tinha possibilidade de voltar a ter aquele relacionamento para com o Senhor Deus Todo-Poderoso. A Bíblia deixa bem claro aqui agora que em toda a história Deus sempre tem levantado alguém para que possa introduzir uma palavra de arrependimento, uma palavra para que o homem pudesse ter o quê? Uma renúncia do pecado. E todos quantos, na verdade, que conhecem o contexto histórico, a Bíblia deixa bem claro lá no livro do Gênesis, no capítulo 5, a partir do versículo 22, que Deus levanta um homem por nome de Enoque, e esse andava com Deus. E eu creio também que ele de maneira incansavelmente pregava a palavra do Senhor. E a Bíblia deixa bem claro que depois que Enoque andou com Deus, Deus tomou para si, porque muitos procurou e não viu mais. Depois de Enoque, na verdade, Deus levanta Noé. E a Bíblia deixa bem claro, amado deles irmãos, que também Noé, ele andou com Deus. Nós sabemos que essa dispensação do governo humano, naquela civilização ali, a depravação do pecado predominou assustadoramente no globo terra. Mas Deus preservou Noé e família, porque ele também andava com o Senhor. Se bem que nesse tempo aqui Deus manifesta a iminência do seu juízo por causa do pecado. E a Bíblia deixa bem claro que depois de Noé, Deus levanta o homem com Abraão. A Bíblia diz também que Abraão andava com Deus, e o Deus fez promessa para ele, e Deus cumpriu com todas as suas promessas para com Abraão. Abraão, conhecido como pai da fé, conhecido também como o homem do altar. Portanto, nós sabemos que Abraão deixou um grande legado. É bem verdade, amado queridos irmãos, que depois de Abraão veio Isaac, depois Jacó, depois as 12 tribos, e todos conhecem, na verdade, que é conhecido também como a tribo de Israel. Todos sabem que Israel, por certo, depois que ele permaneceu no Egito, aproximadamente mais de 400 anos ali, tornou-se uma nação poderosa naquele lugar. Mas o Senhor libertou eles daquele lugar, usando Moisés, Arão ali. Depois que Deus manifestou a pragas, depois que Deus abriu o mar vermelho, depois que o povo começou a transitar no deserto, e depois que Deus aqui levanta um homem conhecido também como Josué, que foi o sucessor de Moisés também, e isso deu continuidade na obra do Senhor, para introduzir o povo à terra prometida, que manda leite e mel. Depois da morte de Josué, veio o tempo dos juízes. Deus levantou muitos, na verdade, ali, depois que Israel tomou posse, aleluia, das suas heranças ali, e por certo o pecado ainda predominava quando o povo se encontrava diante da oposição ali, devido eles, por certo, sair da presença do Senhor, e o Senhor tem levantado muitos libertadores. O último juiz conhecido ali como Samuel, e Samuel fez a transição ali para a teocracia, para a monarquia. E é bem verdade, amado queridos irmãos, que depois que, na verdade, Samuel ungiu o primeiro rei, conhecido como Saul, e este depois cumpriu todos os requisitos, após 40 anos ali, a Bíblia diz que Deus rejeitou Saul, levanta o homem, aleluia, conhecido como segundo o coração de Deus, que foi Davi. A Bíblia deixa bem claro, amado queridos irmãos, que Davi levanta uma dinastia. Então foi aproximadamente 20 reis para o reino do sul, com a sua capital Jerusalém, 19 reis para o norte ali, com a sua capital Samaria, que era Israel. E todos quantos, na verdade, caíam na depravação, na idolatria, no sincretismo, na corrupção, e todos
muitos caíam na apostasia generalizada, mas Deus sempre levantava profeta para protestar contra o pecado. E portanto nós olhamos que entre os profetas havia profeta, aleluia, literal, havia profeta orais, que Deus sempre levantando para que o povo pudesse arrepender dos seus pecados. Mas, amado, queridos irmãos, nós sabemos que depois da dispensação da lei, nós estamos na dispensação da graça, e nesses últimos dias Deus já não tinha, aleluia, levantado, na verdade, profeta. Nesses últimos dias Deus tem levantado o próprio Senhor Jesus, que a Bíblia deixa bem claro, amado, queridos irmãos, na carta de aos Hebreus, no capítulo 1, a partir do versículo 1 em diante, havendo Deus falado muitas vezes aos pais pelo profeta, nesses últimos dias falou pelo Filho, o Senhor Jesus. E aonde aconteceu a plenitude dos tempos, quando Jesus, na verdade, entrou em cena, pregando, ensinando, exortando, para que o povo viesse a arrepender dos seus pecados. Portanto, na dispensação da graça, nós olhamos, amado, queridos irmãos, que Deus agora revela o lado do seu amor transcendental, do seu amor incondicional para conosco. Depois que Deus aqui, na verdade, envia a Jesus Cristo, a Bíblia deixa bem claro em João capítulo 1, verso 1, que o verbo se fez carne, e o verbo também era o próprio Deus. Então Jesus, ele veio de propósito específico para cumprir toda a vontade do Senhor, para cumprir as profecias dos profetas, para cumprir, aleluia, todas as profecias relacionadas ao seu respeito, que lê Gênesis capítulo 3, o verso 15, que fala da semente da mulher, que lê Deuteronômio no capítulo 18, verso 15, o profeta semelhante a Moisés, que lê o Salmo 22, está falando do sofrimento do Senhor Jesus. Quem lê Isaías também está falando ali do maravilhoso conselheiro Deus forte, o Pai eternidade, príncipe da paz. Então todos os profetas têm falado sobre o advento de Cristo Jesus, e a Bíblia deixa bem claro, João capítulo 1, verso 11, que ele veio para os seus que é Israel, mas os seus não receberam, mas todo quanto recebeu, tem o poder de ser chamado filho de Deus. Então Jesus, ele veio para cumprir a missão. A Bíblia deixa bem claro, amado, meus irmãos, que o verbo se encarnou, que ele lá, 1 Timóteo capítulo 3, verso 16, grande é o mistério da piedade, aquele, na verdade, aleluia, que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto o sangue, crido no mundo e recebido em cima da glória. Então, na plenitude dos tempos, o Senhor Deus aqui agora envia Jesus, e Jesus, por certo, quando ele começou a iniciar o teu ministério, embora ele veio quebrando todos os paradigmas da religiosidade em sua época, embora que o Senhor Jesus Cristo, aqui na verdade, ele veio para cumprir todo o propósito de Deus e para libertar o homem do pecado, porque Jesus, ele teve que vir, amado, queridos, para que pudesse trazer a esperança de redenção, a esperança de libertação. A Bíblia deixa bem claro em Colossenses capítulo 1 e o verso 13, que ele nos livrou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E é bem verdade que em outrora nós estávamos sobre o pecado que dominava a nossa vida, nós estávamos sobre a ira de Deus, que lê em Efésios no capítulo 2, a partir do versículo 1, e vos vivificou estando vós mortos em ofensa, em delito, em pecado, e nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo a vontade do principado das trevas, mas Jesus nos libertou, que lê em Efésios 2:13, porque nós estávamos longe, mas pelo sangue de Jesus nós chegou perto, que lê 2 Coríntios no capítulo 5, verso 22, está escrito: aquele que não conheceu o pecado
pecado, fez pecado por nós, para que por ele possamos ser justiça de Deus. A Bíblia deixa bem claro, lá em Hebreus capítulo 9, versículo 22, e quase todas as coisas é purificado com sangue segundo a lei, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então tinha que haver o quê? Um sacrifício. Que em João capítulo 29 está escrito: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós somos salvos, não é pela obra de justiça, mas sim pela graça de Deus, que é graça etimologicamente é um favor que ninguém merece. Que nem Efésios no capítulo 2, versículo 8 e 9: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom da parte de Deus. Então Deus manifestou a tua graça em nossa vida. A graça de Deus, amado meus irmãos, ela é extensiva. A graça de Deus, ela não é universal, mas ela não é universalista, mas ela é universal para conosco. Então, quando nós lemos João capítulo 13, no versículo 16: porque Deus amou o mundo. Existem três tipos de mundo, mas quando João diz que Deus amou o mundo, ele não está falando aqui, amado queridos irmãos, do mundo sistema, não, mas o mundo pessoa. Aleluia. É por isso que nós estamos aqui, por causa do amor, da misericórdia de Deus. Quando João disse: porque Deus amou o mundo, que deu o melhor. Aleluia. Ele não deu ali um anjo de alta categoria. E para você ver que não foi nenhum ser angelical que veio para ser crucificado por nós, foi o próprio Jesus. E é bem verdade, amado queridos irmãos, que quando João declara dizendo aqui que ele deu o seu filho Jesus para ser morto pelos nossos pecados, isso ele fez por amor. E aí de nós, se não fosse o teu amor, a tua misericórdia para conosco. É por isso que em Romanos capítulo 5, verso 8 está escrito que Deus prova o teu amor para conosco, enviando teu filho Jesus para morrer pelo nosso pecado, sendo nós ainda pecadores. É por isso que em Romanos capítulo 8 primeiro está escrito: o quanto até agora deu uma combinação lá para aquele que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. E louvamos a Deus, glória ao Senhor Jesus, que nós estamos aqui porque um dia Jesus, na verdade, glória a Deus, ele foi entregue para que pudesse libertar daquilo que nós não conseguimos ser libertos. Aleluia, Deus. Porque sobre a nossa vida está uma influência diabólica. E a Bíblia deixa bem claro lá em Marcos capítulo 3, 27: ninguém pode entrar na casa do valente sem primeiro maniatar o valente, mas vindo um mais valente do que ele, aí vai maniatar o valente. O valente aqui, quem é? Satanás. Ninguém poderia entrar, ninguém poderia vencer, ninguém poderia invadir a tua privacidade, porque ele estava no controle da nossa vida por causa do pecado. Então quem chegou? O mais valente. Aleluia. E quem é o mais valente? Aquele que está em nosso meio, Jesus. Jesus desarmou o valente e nos libertou. Glória. É por isso que lá em Lucas, no capítulo 11, 24, está escrito: quando o espírito maligno sai da vida do homem, anda para um lugar árido, procurando repouso. Quando encontra, diz: voltarei para minha casa. E quando volta, encontra varrida e adornada. Aí quando ele vem, já não vem só, já vem com uma facção, já vem com 7 demônios. O último estado desta pessoa se torna pior do que o primeiro. Por isso que a Bíblia diz, amado queridos irmãos, de Efésios 4, 27, não dê lugar ao diabo. Aquele que portava, não
furta mais. O diabo ele só pode invadir a nossa privacidade se nós dar legalidade. Se dá lugar a ele, ele bate e não tem misericórdia. Por isso que a Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, 7: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Portanto, nós sabemos que Jesus liberta o homem, mas Deus não anula o livre-arbítrio da vida do homem. A Bíblia diz lá em João 8,36: quando o Filho nos liberta, verdadeiramente sereis livres. Então Deus tem nos proporcionado a liberdade, mas não tem lugar, porque o inimigo é terrível, amado Deus. Quando João declara que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus serviu o unigênito, para que todo aquele que nele crê, crer é um adjetivo passivo presente, crer e continuar crendo. Eu creio, mas eu preciso continuar crendo. Que a nossa vida é o que é progressiva, amado, queridos irmãos. Nós temos que continuar crendo em nome do Senhor Jesus. Oh, glória! A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 7, versículo 21: nem todos que me digam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos daquele dia vão dizer: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, Senhor, em teu nome nós fizemos muitas maravilhas, Senhor, em teu nome nós fizemos muitos milagres, mas eu vos direi abertamente: apartai-vos de mim, todos aqueles que praticam a iniquidade. Aleluia. Isso aqui está apontando para onde? Para o juízo final. Por quê? Porque vão estar muitos naquele dia lá. Quem vão estar lá? Se você ler 2 Coríntios, no capítulo 2, 17: porque nós não somos como muitos mercadejores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Então existe muito que são falsificadores, mercadejores de que? A palavra de Deus. E Jesus aqui, a grosso modo, ele declara: muitos, e muitos, pastor, é número incalculável. É multidão que vai calar naquele dia. Ele vai querer: Senhor, no período que o Senhor me deixou lá na terra, eu profetizei e cumpri a profecia e a revelação, e eu fiz tudo isso em teu nome. Nós sabemos que o nome de Jesus, o diabo se submete, ele faz resistência a ele. A pessoa tem que entender. Romanos capítulo 11, 29 está escrito: Deus dom sem irrevogável. Deus ele dá o dom. Ele se preocupou tanto para ser usado por Deus e depois perdeu a tua salvação. Por quê? Porque ele praticava um pecado no oculto, nas recâmaras secretas. Muitos pensam porque são usados por Deus que vai justificar a tua salvação. A Bíblia diz em Mateus capítulo 12, versículo 36: todas as palavras frívolas ou ociosas que o homem pronuncia, nela darão conta no dia do juízo, porque pelas suas palavras será justificado e de acordo com a sua palavra será condenado. Então as palavras serão o que? Como uma sentença para a vida do indivíduo. Você está lembrado lá de 2 Samuel, no capítulo 11, quando Davi cometeu o pecado premeditado, depois que mandou matar Urias e depois caiu no adultério, Davi alcançou misericórdia. Por quê? Porque pela lei mosaica ele tinha que ser o quê? Morto. Por que ele alcançou misericórdia? Porque de acordo com a lei havia uma cláusula da lei que Deus usa de misericórdia para que ele tenha usado de misericórdia. Mas não é porque Davi foi perdoado e que a espada não saiu da casa dele. Porque Deus perdoa, mas a espada vem. A espada de justiça ela vem. E para você ver que Deus levantou aqui o profeta. E o profeta Natã
Quando Deus falou, vai lá e conta uma parábola para Davi. E a parábola é o quê? É uma ilustração, não é? Ele conta a parábola e quem é que dá a sentença? Davi. Porque se Deus der essa sentença, mano. Quando ele abriu a boca, esse homem que praticou isso, ele é digno de morte. Traga ele aqui que ele vai morrer hoje. Porque ele não usou de misericórdia. Porque ele pegou a única ovelhinha do homem pobre e deu viajante, sendo que ele era rico. Isso não pode acontecer, isso é uma abominação. Isso é terrível. Isso não pode acontecer. Eu quero, Natal, que você declare agora, não perca tempo não. Fala logo o nome dele. É você, Davi. A casa caiu. A lobos que mande Jorrácia caiu. Estou sentindo. Aleluia! Jomana caia sobre cama lácia. Olha a revelação de Deus. Não vale a pena pecar contra Deus. Jomaia cama súria. Porque o mesmo Deus amado que operava no passado é o mesmo Deus que opera no presente. Aleluia, Deus. Deus não se compactua com o pecado. Deus perdoa, mas tem que tomar cuidado. Para você ver que Davi ele tinha que o quê? Morrer. Por causa do pecado e do escândalo que aconteceu aí, meu Deus do céu. Oh glória. Aleluia. Amado queridos irmãos, esse texto que Deus me deu aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Aleluia. A vida eterna não é para qualquer um. A vida eterna, amado queridos irmãos, não é de qualquer maneira. Não é porque nós estamos na dispensação da graça e que nós, na verdade, devemos andar de uma maneira que desagrada e entristece o Espírito Santo de Deus, amado. Nós sabemos que, por glória, o Senhor Deus, Ele fez a tua parte para conosco. Mas só que nós não podemos atribuir a Deus tudo que Ele tem nos beneficiado através do pecado. Oh, glória, sentir a presença de Deus aqui neste lugar, amado. Porque Deus está dizendo que Ele quer que nós cada dia venhamos ter uma vida de renúncia. Temos que ter uma vida de renúncia, amado queridos. Porque quando Jesus disse que eles tinham o dom de quê? De profetizar, de expulsar demônio, de operar maravilha. Mas eles pensavam que Deus estava provando o teu pecado. E no dia do juízo final não tem escapatória, irmão. É a Bíblia que deixa bem claro. Foi quem que falou aquilo? Foi Jesus. Apartai-vos de mim. Hoje Jesus está como o quê? Como advogado. Mas naquele dia ele estará como o quê? Como juiz, né? Ele que vai dizer: apartai-vos de mim, todos aqueles que praticam a iniquidade. Amado queridos irmãos, o Espírito Santo está dizendo que nós devemos dobrar a vigilância, mano. Porque nós estamos aqui, pastor, mas o laço está armado. Nós estamos aqui, mas o laço lá fora está armado para mim e para você. E calma, Deus está dizendo: vigia. Com a calavaça, em nome de Jesus, vigia, porque o laço já está armado. Por glória. Aleluia. Pregador de respaldo bíblico, a Bíblia diz, aleluia. Em Efésios capítulo 6 e no versículo 10: no demais, irmão meu, fortalecei no Senhor, revestir toda a armadura de Deus, para que possais o quê? Estar firme contra as astutas ciladas. Paulo está dizendo o que, amado? Que o laço está armado, para que você venha, na verdade, estar livre do laço e das astutas ciladas. Você tem que estar revestido
das armaduras de Deus. Glória a Deus. Deus está dizendo: vigia, oh glória. Aleluia. Porque se nós não vigiar, a probabilidade de cair no pecado. Oh glória. E Deus está dizendo aqui: vigia, em nome de Jesus. Porque Jesus está voltando. Oh glória. Aleluia. E Jesus não quer perder nem mim, nem você, nem a minha família, a tua família para o diabo. Eu vou te dizer uma coisa: tem muitos que já estão caídos, tem muitos que estão mortos espiritualmente. Nós estamos vivendo um tempo de perplexidade que tem ganhado proporções nos escândalos pelas redes sociais. Está terrível, pastor. Está terrível, o negócio está estreito na terra. E tu acha que Deus vai deixar impune? Meu Jesus. Deus é amor, irmão, mas Deus também é justiça. Oh glória. Aleluia. E eu quero te dizer que Jesus, ele disse em Mateus capítulo 7, versículo 13: esforçais entrai pela porta estreita. Aleluia. E a porta, amada, ela continua sendo estreita ainda. Ela não foi alterada à sua medida, não. Glória. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui neste lugar. E eu creio que aonde o laço estiver armado, em nome de Jesus, vai ser quebrado para a glória de Deus. Aleluia. E nós declaramos pela fé a falência de todo projeto do diabo contra a minha família, contra a tua família, em nome de Jesus. Porque Deus marcou com exclusividade para falar conosco através da tua palavra. Aleluia. Porque Deus é assim, amado. Ele começa falando do amor, né? Ele começa falando do amor. Aleluia. Porque o que prevalece, amado, é o amor, né? O amor de Deus para conosco. Ele olha para mim, para você, não é com preconceito nem discriminação, porque ele conhece a minha deficiência, a tua deficiência, as minhas fragilidades, as tuas fragilidades, mas ele começa com amor. É igual o apóstolo João, nas suas cartas, ele diz: filhinhos, é uma expressão amorosa, né? Filhinhos. Aleluia. Aí lá em 1 João 1,7 ele diz o que? Se andar na luz, como na luz ele está, vós tereis comunhão de um para com o outro, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Aí em 1 João 2,18 aí: filhinhos, é já a última hora. Oh, aleluia. Aleluia. Jesus está vindo para a igreja. Oh glória, aleluia. Vigia a igreja em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Não deixa que o diabo ele venha apagar a sua lâmpada, mas seja como as virgens prudentes, traz consigo azeite de reserva, porque muitos já apagou a sua lâmpada. Muitos já está esperando o noivo. Ele pode tardar, mas ele não falha. As tuas promessas não são falíveis, não caem por terra. E a qualquer momento, glória, ele vai chamar pelo meu nome, pelo seu nome. Oh glória, bendito é o nome do Senhor. Amém, igreja? E pode aplaudir Jesus. Deus abençoe o pastor, os obreiros, os irmãos, em nome de Jesus, e a paz do Senhor. Amém? E nós trouxemos uns biscoitos caseiros aí, se alguém quiser nos ajudar. Amém? Nós, o pastor conhece que nós faz a obra por amor, em nome do Senhor Jesus. E esses meios aí é que a gente está ajudando a gente a caminhar, fazer a obra de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Se é para Jesus, pode aplaudir mais forte, igreja. Glória a Deus. Bem-aventurado aqueles que leem, ouvem, guarde e pratica as palavras desta profecia. Porque o tempo está próximo. Glória a Deus. Quem tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito diz aí.
Igreja. Glória a Jesus. Todos ouviram essa mensagem, pode ser amém? Amém. Glória a Jesus. Se coloque de pé. Glória a Deus. Deus seja louvado pela vida. Pastor Gilson, Deus abençoe. Glória a Deus, seu ministério, sua família. Glória a Deus, sua esposa. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado a Deus pela vida do pastor Jefferson. Deus seja louvado, pastor. Tá difícil ali do lado dessa caixa. Tá alto o trem, tá não? Não, tá bem? Glória a Deus. Que nós gostamos de dar o lugar dele. Ele já fala baixo, então. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo, ao sofrido da casa, evangelista, a todos, amém? Glória a Jesus. Deus abençoe o irmão Samuel, ao Lucas, também Deus seja louvado. Estava com saudade da senhora irmã Zélia. Glória a Jesus. Essa família é sua família, amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, amanhã, culto da família, 19 horas, estaremos aqui para louvar o Senhor Jesus. Venha em nome de Jesus. Chame o vizinho, a vizinha, traz até o totó. Não tem problema, nós amarra ele ali, coloca uma focinha ali, não vai morder os irmãos. Amém? Glória a Deus. Traz todo mundo lá.